Agora a gente vai conversar sobre um assunto bem sério. Essa semana a gente ficou dando uma força maior para um querido amigo que estava precisando de um apoio muito grande, inclusive emocional, né? Que passou por uma situação muito difícil com a família. E ele se dispôs carinhosamente e gentilmente a trazer esse assunto para o estúdio, até como um alerta para os pais. E a gente, ampliando o assunto, vai completar esse alerta também com outros especialistas aqui no estúdio. Estou falando do nosso querido reverendo Lucas, que está com a gente hoje. Obrigada pela presença. Deixa eu já chegar e dar um beijo, um abraço carinhoso, que eu não tive a chance de fazer isso ainda. Tudo bem, meu amor? Que bom. Bem-vindo, viu? Gratidão. Estou também aqui com a doutora Silvia Rezende, que é psicóloga. Tudo bem, linda? Bem-vinda, viu? Obrigada. Também. E o professor Ricardo Tavares, que é especialista em segurança cibernética e crimes digitais. Olá. Bem-vindo também. Muito Tudo obrigado. bom? Tudo ótimo. Obrigada pela presença de todos. Assunto extremamente importante. Então, para introduzir o assunto, você que não segue ainda o reverendo Lucas nas redes sociais, porque quem segue realmente acordou na segunda-feira bem preocupado em ver os seus stories, né? Porque, bom, conta a história pra gente e a gente vai depois debater o que a gente pode fazer para isso nunca mais acontecer. Pelo amor de Deus. É uma hemorragia da alma, né? Imagino. A gente não tem... Eu vou ser o mais sucinto pelo tempo. Tá. O que acontece é que a Clara, minha filha, com 12 anos, e uma outra amiga, dormindo na casa dessa amiga, que por sinal é filha de um procurador. Quer Tá. dizer, né, são todas muito bem instruídas. Amiga daquelas que vivem na casa uma da outra. E com uma certa frequência, não tanta, mas com uma certa frequência, estudavam juntas, enfim. Tá. Às 5 horas da manhã, o pai dessa amiga levanta para acordá-las e levá-las ao culto da igreja em que eles frequentam. Cadê as meninas? Sumiram. E aí começa toda a nossa epopeia, né? A parte da família dela buscando nas câmeras de segurança de todos os arredores, casas e comércios, e a gente fazendo todo o trabalho de inteligência também daqui, acionando polícia, boletim eletrônico e contatos com os nossos amigos das polícias civil, militar, E tentando Guarda Civil, encontrar qualquer tipo Metropolitana, de pista que elas pudessem ter pista, deixado. e não deixaram. Meu Deus. Adulteraram a senha do computador, no caso da minha filha. Então começou todo um trabalho, na verdade, de ter que buscar... Trabalho situações investigativo, inclusive da gente sair em todos os eventos prováveis de bandas teens, etc., onde elas pudessem estar, Tá. até que finalmente chega a informação para nós, quando, já a essa altura, às 11 horas da manhã, no auge do desespero, eu então publiquei nas redes sociais. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a todas as pessoas que compartilharam, é muito importante. Aí começou a Gretchen, que é nossa amiga, foi lá e compartilhou. O Tami Miranda, o filho da Gretchen, compartilhou. Aí chegou Márcia Goldsmith, Luciana Gimenez, Daniela Albuquerque, quer dizer, Pessoas bem influentes no meio digital, que é importante também. O Nasser e a Dedessa, vários radialistas. Então a coisa propagou numa dimensão tão grande que a mãe da amiga da minha filha, da Clara, recebe uma ligação de uma moça de uma lanchonete da rodoviária do Tietê que havia emprestado o celular para elas na rodoviária do Tietê para que elas instalassem um aplicativo de viagem, de transporte, contratassem um motorista, contrataram um motorista para que elas fossem até Frutal. Porque na rodoviária elas não conseguiram embarcar. Não conseguiram embarcar, tentaram comprar a passagem. Não venderam. Por serem menores, não venderam. Só lamento, e aqui eu quero deixar muito claro, até nas redes sociais eu tive que tirar os posts que eu fiz contando a história do que aconteceu, pois teve gente, uma minoria, mas os haters são terríveis e vocês vão poder falar sobre isso, achando que eu estava eximindo as meninas de responsabilidade. E não, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. E culpando as pessoas que ajudaram ela a colocar o plano em prática. Absolutamente. Agora, que houve uma sucessão de erros, claro, né? Houveram, a começar pelo guichê, que podia ter acionado um segurança, olha, são duas menores, no fim da madrugada, sim, sem autorização nenhuma na rodoviária do Tietê. Aí elas vão para a lanchonete. Devem ter contado um belíssimo papo da tia doente em Frutal. A gente não se sente cuidado pelas autoridades, né? Que a gente imagina que a polícia provavelmente estava presente na rodoviária. Aí, nesse ínterim, a gente conseguiu, então, ter acesso, graças a essa moça que se compadeceu, então, e resolveu remediar a situação, ao motorista que elas contrataram, e a gente descobriu que elas estavam indo para Frutal. Olha o desespero. E aí, no fim do dia, também conseguimos com
um agente de informática, o desbloqueio, e aí ter acesso a todas as conversas, e aí chegar até ali. Qual era o objetivo delas para chegar em Frutal? Elas simplesmente entraram num aplicativo de jogos, num fórum de jogos, é o Club Co, que é muito burlado, inclusive, por algum sistema de monitoramento. Estava até conversando com o professor, e arrumaram 2 paquerinhas, as duas, e ficaram apaixonadas. E foram até lá para encontrar com foram eles. até lá para encontrar com os meninos, inclusive os meninos achando, e graças a Deus eram 2 jovens, não se tratava de nenhum pedófilo. Porque poderia ter sido um adulto Totalmente. disfarçado de a adolescente. chance ali, Rê, era 99% de ter tido um outro desfecho. Sob qualquer risco, porque elas se expuseram a vários riscos desde que saíram de Com casa toda na certeza. madrugada. Então, elas foram atrás dos meninos, inclusive os meninos achando que a gente sabia dessa história. Doutora, essa é uma situação que até arrepia, Não. porque eu acredito que estamos todos sujeitos a uma situação como essa, quando a gente tem jovens em casa, né? Afinal de contas, eu acredito que não tem a ver com descuido, você me disse que, inclusive, elas não têm livre acesso à tecnologia e tudo mais. Se o jovem quer, ele apronta. Eu queria que você dissesse pra gente o que acontece na cabeça do jovem, que tamanha é a inconsequência. O cérebro do jovem ainda está em formação para saber que para não saber que uma odisseia como essa pode acabar muito mal? Não tem noção de consequência ainda? Na verdade, é realmente isso que você falou, né? Então, o cérebro do adolescente, ele está em formação. Então, o controle do impulso, isso tudo que nós temos enquanto somos adultos, isso ainda está em formação, né? Essa questão do imediatismo que nós estávamos discutindo, eu quero agora, eu vou fazer já, eu preciso disso. E a internet estimula muito isso. Nós somos estimulados o tempo inteiro a pensar muito rápido. E, às vezes, a gente compra uma coisa, depois você fala, não devia ter comprado, mas já foi. É o não é? impulso, né? É o impulso. Então, essa questão da adolescência é uma coisa que a gente precisa entender o funcionamento do adolescente e ajudá-lo nisso. Por quê? Porque eu quero, para mim tudo bem, eu não vou pensar em consequências, né? O que nós estávamos discutindo, que consequências vai ter? Eu simplesmente quero conhecer a pessoa e pronto. E adianta falar, porque muitas vezes parece que eles não estão nem ouvindo, né? Ah, mas isso não funciona, isso não vai dar certo, você vai se dar mal. Parece que esse tipo de coisa não penetra, justamente por causa dessa noção que falta ainda, né? Isso que está em informação, mas nós que a gente tem que fazer precisamos com a nossa falar. postura? Nós precisamos continuar falando, porque nós somos muitas vezes o limite que precisa falar, olha, só pode ir até aqui. Mesmo que a gente acredite que não vá ter um arranjo muito bom, você continua falando para mostrar, porque não é assim que nós éramos antigamente, você falava, olha, não pode fazer isso, olha, espera tal coisa. Hoje, a ferramenta da internet, porque assim, as pessoas acabam dizendo, ai, a internet, olha o mal que ela faz. E nós estávamos discutindo isso. O problema não é a internet, o problema é o uso da ferramenta. Que a gente faz, porque, inclusive, ela ajudou a encontrar as meninas. Sim. Exatamente. Foi o que nós falamos. Tem esses dois lados, né? Que uso você faz? É que hoje, uma das coisas que mais está acontecendo é que a internet, ela permeia todo o tempo, desde as crianças até os idosos. Não só as crianças, só os adolescentes que estão no uso. Muitas crianças acabam usando inadequadamente a ferramenta porque os pais usam para alimentar a criança. Eu falo que muitas vezes os eletrônicos são usados como a nossa antiga chupeta, não é? Sim, não é? As chupetas são babás, né? Muitas vezes. Agora, eu queria saber do Ricardo, o aplicativo tem algum tipo de responsabilidade com relação ao transporte das meninas? Pensando na segurança e no risco que muitos pais também que disponibilizam aparelhos eletrônicos, computadores e celulares, é legal fazer esse tipo de transporte de meninas menores de idade sozinhas, sem nenhum tipo de autorização? Tanto que a rodoviária não vendeu, sim, né? Antes de entrar no contexto do aplicativo, o que eu gostaria que todos entendessem é como a tecnologia exponencializa a velocidade de nossas ações. Então, nós falamos de mundo digital, mundo real, mas nós não percebemos que esses dois mundos convergiram, é uma coisa só, e o que eu faço no digital causa um impacto muito rápido na minha vida. Uma coisa que eu falo é que a internet não te dá tempo de arrependimento. As coisas acontecem de forma tão rápida, tão veloz, que quando você já percebeu, você já está recebendo o resultado de suas ações. Sim. E muitas vezes, com relação a essas ações, nós somos expostos a milhares de pessoas através do anonimato e começamos a ser julgados.
E aí tem outras questões que são relacionadas a bullying, outros assuntos aí que nós podemos tratar. Com relação ao aplicativo, existem questões legais. Eu não gostaria de entrar no mérito, porque eu não sou advogado, mas o mais importante, ele diz respeito à educação digital. Tá. Por que educação digital? Nós recebemos a educação dos nossos pais para nos preocupar apenas com questões do mundo físico. Olha, eu tenho que sair de casa, eu tranco a minha porta, eu não posso falar com estranhos. Mas e no mundo digital? Quem que está educando os nossos filhos? Se eu não me preocupo com o mundo digital, como eu posso educar as crianças com relação ao mundo digital? Então, eu acho que, antes de mais nada, nós temos que focar na educação digital das crianças. Só que para que foque nessas educações digitais, nós também temos que criar controles. E aí existem ótimos softwares que eles ajudam a criar esses controles para que as tecnologias não sejam bloqueadas, mas que nós possamos monitorar com qualidade. Nesse caso, que o reverendo comentou, existem softwares excelentes que poderiam ter monitorado as conversas, identificado onde ela estava, em que momento que ela estava. Os adolescentes, eles vão usar a tecnologia para fazer amigos, é isso que eles fazem. Então é muito comum, eu pego casos muito semelhantes e graças a Deus ocorreu um desfecho bom. Eu já acompanhei casos que aconteceram, histórias horríveis com crianças, porque os criminosos, eles vão se utilizar dessas tecnologias para ocasionar o mal. E muitas vezes, protegido pelo anonimato, ele vai se passar por criança, vai ficar amigo dos seus filhos e a partir disso ele vai cometer os atos ilícitos. Tá. Bom, para entender o depois agora, né? A gente já está conversando sobre essa questão da educação digital, que é super importante, né? Eu acho que fica um alerta para que todos os pais conversem demais com os filhos sobre isso e mostrem os reais perigos que estão envolvidos dentro do mundo digital. Mas o depois agora, que conselho você daria? Porque eu fiquei na dúvida, gente. O que a gente faz depois que uma situação começa? Porque a decepção com a mentira é tão grande como jovem que você justamente acha que está estabelecendo. Fala, poxa, a gente cuida da vida do outro em casa. Onde que eu falei como pai? Mas essa questão, como é que ele pode lidar com isso? Porque a gente fica na dúvida entre uma bronca muito bem dada e o acolhimento. E uma surra, né? Uma chinelada. Até a investigadora falou uma hora lá, uns amores toda a Polícia Civil de Minas. Ela falou, quer dar uma sova nela? A gente dá um jeitinho aqui, esconde a câmera. Porque dá vontade. Nem processar depois. Não. E um detalhe, a gente ia fazer esse monitoramento. Essa educação digital é tão importante para a gente saber qual o monitoramento correto. Exato. Porque, nesse caso, o Clube Call foi burlado. Sim. Que loucura, né? Mas uma coisa interessante é que nessa questão da adolescência, eu acho que não só adolescente, mas todo mundo quer ser reconhecido, né? E a internet é uma velocidade enorme para esse reconhecimento, né? Para ser acolhido, entendido, não é, professor? Eu acho que muitas dessas conversas têm, olha, o que você está fazendo? Tem esse envolvimento, não é, que acontece? É tudo muito sedutor no mundo. Sim, mas como eu falei, ela não te dá tempo de arrependimento. Então, um jovem, às vezes, ele se expõe de forma desnecessária e aquilo gera um bullying tão enorme que, como vemos, acontecem casos de suicídio. É uma coisa também muito recorrente. E falta a consciência, né? Exato. Eu acho que essa questão de como lidar com sentimentos é uma coisa super importante, porque hoje a gente acaba não aprendendo, não tem essa educação, né? O que você está sentindo, uma série de coisas. Eu acho que a educação é o que é mais importante para tudo isso, né? E depois do acontecido, como agora conversar com a sua filha e talvez os pais usarem este caso para dizer, olha o que aconteceu, até para posicionar, olha, desta vez não aconteceu, mas pode. Que é o que vai fazendo com que o adolescente veja as consequências dos atos. Exatamente. Exato. Por isso que a gente se expôs. Eu fiz questão de expor toda a situação, está aqui. E, olha, eu tive até que apagar os vídeos do Instagram, porque 99% de comentários maravilhosos. Mas tem aquele 1%, como o professor disse, que se refugia no anonimato. E é muito cruel, porque o nosso lado mais psicótico ele vem à tona. A pessoa leva o cachorrinho para passear, limpa as fezes do cachorrinho, cumprimenta, ajuda o idoso a atravessar a rua, para chegar atrás de uma tela e mostrar o seu lado mais cruel. E a gente está fazendo isso um esporte. E às vezes acontece o estouro da boiada. Um comentário ruim vai suscitando outros e outros e outros e vira uma corrente do mal. E isso começou a fazer um mal enorme em casa. A Gisele começou a ficar ferida
pelo nível dos comentários, né? Então, mas a gente se expôs exatamente para isso, para fazer um serviço, para que não aconteça com o filho de ninguém, até porque, olha, gente, só quem é pai e mãe. Nossa, não dá e hoje a gente deve imaginar a gente dor. só imagina, mas não faz a menor ideia, na verdade. É uma coisa que absurda. loucura. É uma coisa Olha, absurda. eu agradeço demais a generosidade em ter compartilhado essa história com a gente, porque de fato é um alerta dos mais importantes que a gente faz hoje em dia, quando a gente se depara com dados como esse. Brasil, 8 em cada 10 crianças estão online. Então, a educação digital, como o Ricardo muito bem colocou aqui, essa conversa, como a Sil colocou também, são importantes demais a gente entender que o mundo mudou e que a gente precisa se adaptar. E também dar o exemplo, porque a gente também está usando o telefone demais. Fica aqui o puxão de orelha para os adultos também. Posso só falar uma coisinha importante? Eu gostaria só de dizer o que eu disse para as minhas filhas, inclusive para esses que estão agora julgando as meninas na internet. Façam da vida de vocês algo que vale a pena ser contado, seja pelo mundo virtual ou não. Né? Então, é o que eu trouxe para Clara. Clara, a tua vida tem que fazer um sentido enorme a partir de agora. Sabe as palavras. Né? Então, vamos humanizar mais nesse meio eletrônico, até para a gente se divinizar mais. Falou tudo. Obrigada, gente. Obrigado. Adorei esse papo. Foi realmente muito importante. Quero deixar os contatos aqui da turminha toda. Reverendo Lucas Oliva Bertolozzi. Vou deixar o site para você fazer contato. reverendolucas.com.br. Doutora Silvia Rezende, que é psicóloga, você faz contato através do @Silvia Rezende Azevedo. Tudo com Z, tá? Silvia Rezende e Azevedo também com Z. E o professor Ricardo Tavares, que é especialista em segurança cibernética e crimes digitais. Você pode mandar um e-mail através do ricardo@tavares.io. Exatamente. ricardo@tavares.io. Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada. O alívio é enorme. Eu consigo imaginar. Obrigada, viu? Obrigada, doutora.